Olá pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui mais uma vez comigo, refletindo sobre algum tema que eu considero assim, de grande relevância para a nossa sociedade, para a nossa vida, para as nossas famílias. Hoje eu quero falar sobre algo que tem me incomodado muito. Qual a relevância ou qual o papel que a religião tem ocupado diante das injustiças sociais e econômicas do nosso mundo, da nossa sociedade? Nós sabemos, não podemos negar, existe em muitos uma tentativa de viver como se as injustiças não acontecessem, como se isso fosse algo só lá da África, de outro planeta, de outro bairro, mas que não tem nada a ver com a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, primeiramente, as injustiças sociais e econômicas fazem parte da estrutura da nossa sociedade e não tem como fugir disso. Nós não podemos negar que as injustiças estão diante de nós. Não podemos ser indiferentes. É por isso que eu me pergunto qual o papel que as religiões têm ocupado, como elas têm olhado, qual o tratamento que as religiões, que as lideranças religiosas, que os grupos têm dado para essa temática. Eu quero trazer para responder a essa pergunta 3 pontos de vista. Considero os 3 pontos de vista muito interessantes, ok? O primeiro ponto de vista é de Durkheim, aquele sociólogo clássico lá do início do século XX. O Durkheim, ele faz uma crítica muito interessante à religião. Ele acredita que a religião um dia ela vai diminuir a sua influência, porque ele é positivista. Inclusive eu falei sobre esse assunto num outro vídeo nosso aqui. Ele acredita que a religião vai perder o seu impacto sobre a sociedade, mas o fato é que hoje 92% dos brasileiros ainda continuam recorrendo à religião como fonte de inspiração, como fonte da sua moral, do seu ethos, da sua prática, do seu dia a dia. Bem, o fato é que nós, para Durkheim, a religião ela é uma das instituições socializadoras, uma das instituições que tem o papel, junto com a família, junto com a escola, a religião tem o papel de adaptar o indivíduo ao coletivo. Olha só que interessante. Durkheim, ele acredita que a sociedade precisa ter ordem, harmonia, coesão. Se ela não tiver coesão, ela está doente. Durkheim não gosta, ele não entende o conflito, os opostos, o contraditório dentro da sociedade. Ele vê isso como algo negativo. Ele não percebe esse contraditório como algo positivo, não. Ele acredita que a sociedade precisa ter o mínimo de coesão, de ordem, e a religião tem um papel decisivo na formação da criança. Ela vai aprendendo os valores da família. A família reproduz os valores do grupo maior, daquela sociedade. Então, para Durkheim, a religião tem um papel importante de promover a adaptação dos indivíduos à sociedade. E, de fato, hoje, essa semana mesmo, eu sou pai, E no processo educativo de meus filhos, quando eu vejo que, olha, há uma tendência ali naquele momento para fugir da culpa, ele mentiu, ou ele omitiu algo. É muito comum na educação religiosa de nossas crianças nós recorrermos aos valores religiosos para ensinar. Olha, Papai do Céu não gosta. Você acha que Papai do Céu concordaria com essa atitude? Mentira! Será que isso faz parte daquilo que Deus ensina para a gente? É muito comum os pais utilizarem a religião para ensinar determinados valores, e valores que são positivos. Valores positivos para a sociedade. Ensinarmos sobre solidariedade, ensinarmos sobre respeito ao próximo, respeito às pessoas que cuidam de nós, respeito aos professores na escola, respeito aos pais, respeito às autoridades também. É muito interessante. Eu devo concordar, sim, a religião tem esse papel de adaptação dos indivíduos. Porém, não é só esse papel de adaptação. Nessa hora, eu quero trazer a contribuição de outro autor que parece, em muitos momentos, bem
contraditória, assim, ele nega, ele contesta essa posição mais positivista da sociologia, que é o próprio Karl Marx e outros autores que são herdeiros do pensamento de Karl Marx. Olha, esses pensadores marxistas, eles acreditam que a religião, justamente, olha só que interessante, eles concordam com Durkheim, quando Durkheim diz a religião, ela força, ela age de modo muitas vezes coercitivo para adaptar o indivíduo a uma sociedade. O marxismo concorda com essa força socializadora da religião. E aí só que ele vai levantar a seguinte questão: e se essa sociedade é injusta? Se essa sociedade está repleta de contradições? E se o pobre, aquele que sofre, o órfão, numa linguagem mais bíblica aqui, se o órfão e a viúva está sofrendo nessa sociedade? Se tem pessoas passando fome, se tem pessoas sendo discriminadas. Ora, se está acontecendo esses problemas na sociedade, qual é o papel que a religião ocupa? Olha só, aí ele vai, mesmo concordando com Durkheim, mas ele vai olhar essa influência da religião de modo negativo. Ele vai dizer, a religião, muitas vezes, ela é comprometida com o poder. Ela está comprometida em forçar cada indivíduo, fazer com que cada indivíduo desse não se rebele. A religião, ela é um anestésico, o ópio, né? Ela funciona como um anestésico das dores daquele que sofre. A pessoa que sofre no seu dia a dia, que sofre injustiças no trabalho, que uma mulher que sofre injustiça em casa, apanhando do seu companheiro, pessoas que sofrem injustiça porque são discriminadas por causa da cor de sua pele. Muitas vezes, essa é a acusação dos marxistas, muitas vezes a religião, ela acaba sendo essa que silencia a dor. Olha, é assim mesmo que Deus quer. Não questione os desígnios de Deus, não seja rebelde, não vá para a greve, não se rebele, porque essa rebeldia não é da vontade de Deus. Olha só que coisa, hein? Olha aí. Se de um lado a religião traz uma contribuição interessante, ensinando valores, adaptando os indivíduos, ensinando os indivíduos a viverem valores importantes para a sociedade, mas nós devemos também reconhecer, e a história está aí para provar, que em muitos momentos a religião, ela se preocupou tanto em adaptar os indivíduos que ela perdeu a capacidade de fazer crítica. Sim, essa é a consideração que esses autores fazem. Eles dizem que a religião perde a sua capacidade crítica e ela simplesmente confirma as injustiças que existem no mundo. Ela funciona como um aparelho ideológico do Estado. Essa é a segunda questão, ok? Primeiro, ela adapta os indivíduos e muitas vezes de modo positivo. Essa é o olhar aqui positivista. O olhar marxista vai dizer, não, é sempre negativo. A influência da religião sobre os cidadãos é para conformá-los com as injustiças que eles estão sofrendo. Mas tem um outro elemento. Michel Levy e outros autores, eles fazem uma consideração. Eles dizem, olha, nós não podemos olhar somente para a religião. O próprio Max Weber também fala disso. Ele reconhece esse caráter dialético da religião. Ela não é só aquela que força os indivíduos, que molda, que adapta indivíduos num aspecto positivo ou numa crítica, que se torna conformado com as injustiças. Não. A religião, ela tem uma capacidade também de conduzir os indivíduos à emancipação. Essa religião, ela pode ser libertária desses indivíduos, ao experimentar do sagrado, ao experimentar de Deus, aquele indivíduo, aquela pessoa, ele começa a ter um novo sentimento, uma nova forma de ver a realidade. Ele olha para as injustiças e ele diz, olha, eu não concordo com isso. E o que me motiva é a religião. Olha só que coisa interessante. Nisso é bem diferente do que os marxistas falavam. Por exemplo, Francisco de Assis, na Idade Média, ele teve a capacidade
de criticar a própria igreja. Ele teve a capacidade de dizer, olha, vocês estão com ouro, prata, mas não estão fazendo a caridade. Também podemos levantar muitos reformadores da igreja do século XVI, reformadores que enxergaram as injustiças que estavam acontecendo. Podemos citar também Martin Luther King Jr., aquele pregador batista norte-americano, que ele, motivado pela fé, isso é rico demais, ele não foi motivado porque leu um livro de uma ideologia A, uma ideologia B, não, motivado pela fé, motivado pela sua experiência com o sagrado. Ele olhou para a sociedade e falou, opa, Deus, o Deus que eu sirvo, não compactua com essa injustiça que é feita com os negros nos Estados Unidos e feita com os negros em qualquer lugar do mundo, especialmente aqueles que viveram a escravidão africana, né, com descendentes, com afrodescendentes. Também podemos lembrar da própria Madre Teresa de Calcutá, uma mulher comprometida com o serviço, com a caridade aos mais pobres, aos sofridos. Podemos lembrar de tantas pessoas na América Latina. Podemos, inclusive, nos recordar daquela professora que eu tive lá na escola bíblica, a irmã Carmen, tão comprometida. São pessoas que às vezes não vão sair nos livros da história, não ficam famosas, mas são pessoas que foram motivadas pela fé. E eles olharam para a sociedade, e eles não eram simplesmente concordavam com tudo que estava na sociedade, ou eram manipulados. Não era só isso. Era uma religião que conduzia as pessoas à emancipação da sua consciência e a uma capacidade crítica diante do mundo. E aí eu quero terminar trazendo uma contribuição muito importante que eu vejo que é do próprio apóstolo Paulo, quando ele trata do tema da escravidão. O apóstolo Paulo, muitos têm visões diferentes, mas um estudo exegético, hermenêutico que fiz da palavra do Senhor, especialmente ali em 1 Coríntios, mostra como que o apóstolo Paulo ele tem uma visão libertária nesse aspecto, como ele diz, olha, nós devemos sim nos adaptar. Em outros textos, Paulo diz, nós devemos respeitar as autoridades e tal. Ele não está mandando pegar em armas e fazer revolução, não é isso. Ele respeita que a sociedade deva ter uma certa ordem, que a religião deva contribuir para essa certa ordem social, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz que, olha, um preço foi pago por você. Ele está dizendo isso para escravos, né? Ele diz, um preço foi pago por você. Não se torne escravos de homens. E ali nós temos todo um trabalho. Eu vou apresentar esse artigo no outro vídeo para vocês. Eu vou fazer uma sessão de vários artigos publicados que eu já tenho e vou apresentar esses artigos em vídeos aqui para vocês no canal. Mas voltando, o apóstolo Paulo então ele diz, olha, ao mesmo tempo que nós precisamos aprender a nos adaptar à sociedade, mas nós também precisamos saber questionar, saber ter uma emancipação, uma capacidade crítica diante da sociedade. O cristão, a cristã, ou mesmo de outras pessoas de outras religiões que têm um princípio religioso de emancipação, devem olhar para a sociedade com crítica, não somente concordando com tudo. Não seja manipulável, seja alguém que observa, que julga o que está ao seu redor e retém aquilo que é bom, conforme os preceitos da sua fé. É mais ou menos assim que nós vamos trabalhar esse tema hoje, ok? A religião, ela é adaptativa e tem um aspecto positivo nisso, sim. Mas a religião, em muitos momentos, aí vem a crítica marxista, ela é, sim, manipuladora, ela é conformadora, ela é mera ideologia do Estado. Mas ela não é só isso. Em muitos momentos a religião nasce como uma proposta de mudança de vida, de mudança de sociedade, e isso é muito importante. Um abraço para você, nos vemos no próximo vídeo.